Olá, querido ouvinte da Rede 316, seja bem-vindo a mais uma edição do Batistas em Pauta, este que é o programa institucional da Convenção Batista Brasileira, aqui na sua missionária Rede 316. Eu sou o Estevão Júlio, sou jornalista da CBB, e nós estamos juntos aqui toda segunda-feira, de 5 da tarde às 6 da noite, começando a nossa semana juntos, trazendo as notícias, as informações, as atualizações sobre a Convenção Batista Brasileira, sua liderança e suas organizações também. É muito bom tê-lo conosco aqui. Espero que você fique conosco até o fim desta edição, que você convide outras pessoas também para ouvir o programa. Manda o link do site da Rede 316, manda o link do aplicativo também da Rede 316, para que as pessoas possam ouvir o nosso programa também. E como eu sempre gosto de pedir a você, no começo de todo o programa, que você siga a Convenção Batista Brasileira nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Temos um canal de YouTube também, onde você pode assistir essa e outras edições do Batistas em Pauta. Além disso, você também pode ouvir o nosso programa pelo Spotify, pelo Deezer e por outra plataforma de áudio que você utiliza também, tá ok? Além disso, temos o WhatsApp do Jornal Batista, onde você pode mandar os seus artigos, as notícias da sua igreja também. Nós queremos publicar, nós queremos saber o que a sua igreja tem realizado aí na sua região. E no programa de hoje, nós temos um convidado muito especial, ele já é conhecido em nossa denominação, mas você que está ouvindo a gente, até porque tem pessoas aqui na Rede 316 que não são membros de igrejas batistas ou que ainda não são crentes em Jesus, talvez ainda não o conheçam. Mas o nosso convidado de hoje é o pastor Pascoal Piragini Júnior, ele que é o atual presidente da Convenção Batista Brasileira, está exercendo também de maneira interina o cargo de diretor executivo aqui da CBB e também está como pastor interino lá na primeira Igreja Batista em Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. Pastor Pascoal, seja muito bem-vindo ao Batistas em Pauta. Obrigado, Estevam. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e participando desse encontro. Para mim é uma alegria estar com vocês hoje. Perfeito. Então, você que está ouvindo a gente aí, compartilhe com outros batistas, né, com outras pessoas que querem ouvir a participação do pastor Pascoal aqui no Batistas em Pauta, né, sobre as atualizações do nosso Brasil Batista. E pastor Pascoal, o senhor tem já muita experiência, são muitos anos de ministério pastoral, se eu não me engano, já são mais de 40 anos de ministério pastoral. É um ministério frutífero lá na PIB de Curitiba, uma igreja que é exemplo para muitas outras, e o senhor já foi presidente da Convenção Batista Brasileira em outras ocasiões, né? E agora o senhor também está como interino lá na PIB de Niterói. A gente, olhando o currículo do senhor aí, a gente pode imaginar que o senhor, nessa altura do campeonato, já queria ter um tempo de descanso, né? O senhor já trabalhou bastante, né? Mas o que motivou o senhor a concorrer, né, ao cargo aí de presidente da CBB, mais uma vez, foi eleito e já está exercendo esse mandato? Qual foi a chama, né, o que ardeu no coração do senhor para esse novo mandato como presidente? Olha, pastor não se aposenta, né? Ele muda de função, né? E quando Deus começou a trabalhar comigo no coração para que eu deixasse a primeira de Curitiba, foi um processo longo, 10 anos, preparando a igreja para essa sucessão. Eu não sabia exatamente qual seria a função, só sabia que eu não ia parar de trabalhar. E pensei que seria pregando, né? E de fato, o ano passado, entreguei em março a igreja e continuei o processo pregando em várias igrejas, visitando vários campos do Brasil, convidado por vários colegas, pastores. Sinceramente, voltar à presidência da Convenção Batista Brasileira não estava nos meus planos, né? Mesmo porque no nosso contexto batista você nunca sabe, não é? Quem vai ser o futuro presidente. A gente não tem a mínima ideia. Quando a gente vai para uma convenção, a gente vai com o propósito de participar e não com o propósito de ser eleito ou fazer campanha ou qualquer coisa que seja nesse sentido. E eu fui nesse espírito, né? Durante a convenção, naturalmente, as pessoas perguntam: você vai deixar o seu nome? Não vai deixar? Eu confesso que eu disse para muitas pessoas que eu não tinha a mínima ideia se eu deixaria ou não. E quando eu vi que algumas pessoas tinham interesse de indicar o meu nome, eu comecei a orar.
e Deus então me deu uma palavra de que eu não tenho muito tempo de vida e que eu devia fazer tudo quanto tivesse as minhas mãos para fazer. E eu entendi que Deus não estava dizendo que eu ia ser eleito ou nada disso, mas que eu devia aproveitar cada oportunidade e deixar a graça de Deus fluir. E foi surpresa deixar o meu nome e ser eleito e voltar a esse cenário. Alguém me perguntou o que ganha um presidente, né? O presidente ganha muita experiência e muito trabalho, porque esse é um trabalho voluntário, é algo que a gente faz por prazer de servir ao Senhor, servir as igrejas e com muita alegria no coração tentar não atrapalhar a obra de Deus. Esse é o nosso grande propósito. Perfeito. O senhor falou aí dessa questão do tempo, eu lembrei agora aqui, né, que eu assisti ao culto de posse do pastor Michel, seu filho lá na PIB de Curitiba, e teve um momento muito bonito, muito emocionante, né, que Foi. ele deu um relógio para o Senhor, né, como fosse uma visão de que Deus tinha dado a ele, de que o tempo do Senhor ainda não tinha acabado, né? Então, realmente, já Deus já estava confirmando, né, aquilo que ele tinha para sua vida, né? Foi um momento muito bonito aquele, né? Foi um momento, para mim, profundamente emocionante, porque quando você termina um ciclo desse, né, tem uma sensação, né? Eu acho que acabou, agora chega, né? Eu vou fazer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o quê. E dentro do meu coração tinha aquela ideia, meu tempo acabou, né? E foi impactante porque ele fez uma surpresa, ele me deu um relógio e esse relógio era um símbolo, né, de que o tempo não havia acabado. Confesso que eu desabei em choro, quem olhar lá o vídeo vai ver eu chorando, porque tocou-me profundamente. Não que a gente tivesse qualquer outra coisa na mente, no coração, mas o sentimento de que Deus ainda tinha alguma coisa para a gente fazer, isso traz alegria ao coração da gente. Perfeito, muito bom. Recentemente, agora aqui na nossa primeira reunião do Conselho Geral, no final do mês de março, o senhor repetidamente falou aquela frase, né? Até aqui no escritório da CBB também, as pessoas já têm repetido isso, que juntos somos melhores. E lá na sua primeira fala como presidente eleito na última noite, lá na Assembleia da CBB, o senhor também disse que nós somos um povo que tem uma visão além de si mesmo, né? Eu gostaria que o senhor explicasse. A Juntos Somos Melhores, ela já é meio que autoexplicativa, né? Mas que o senhor também comentasse por que nós, batistas brasileiros, somos um povo que vai, né? Que pensa além de si mesmo. Eu acho que a maneira como nós trabalhamos é uma maneira que visa o avanço do reino e a cooperação, né? Então, são dois aspectos muito fortes. Quando está no DNA de ser batista, o fato de que você investe a fundo perdido, né? Sem nenhum outro interesse na obra missionária. Você não está investindo porque aquela pessoa que vai ser ganha através dos nossos missionários, seja no Brasil ou no mundo, ela vai fazer parte da sua igreja, vai fazer a sua igreja local crescer, aumentar os seus dízimos. Não, a gente faz isso porque a gente tem uma visão além da gente mesmo. Quando nós quando decidimos cooperar num projeto, seja ele missionário, seja de educação, de ação social. Nós não estamos fazendo porque temos algum interesse dentro da gente. A gente faz para que possamos ver o avanço do reino e a glória do Senhor. Quando a gente organiza uma igreja, a gente dá a fundo perdido o patrimônio, os bens todos que foram dados, né? Que foram levantados e angariados e construídos, talvez até tempo, a gente dá a fundo perdido para a nova igreja. Então, não é normal. Se você olhar aí o mundo, né, você vai ver que sempre tem um interesse por trás, sempre tem um controle, sempre tem uma maneira de tentar gerir a vida até do outro. E nós não olhamos assim, nós temos uma visão além de nós mesmos, nós queremos investir para o avanço do reino, fazer o evangelho chegar em todos os lugares da terra e cooperamos, né? E muitas vezes sacrificialmente tiramos, né, da igreja local, do contexto do dia a dia para oferecer para outros lugares que muitos de nós nem vamos chegar lá um dia, mas sabemos que o evangelho chegou e isso que nos traz alegria. Então, ser batista é uma coisa tão gostosa, porque o reino não é do pastor, nem da igreja, nem da denominação.
o reino é de Jesus, é do nosso Senhor, e nós fazemos isso para a glória dele, para o louvor do seu nome. Muito bom. Estava lembrando agora aqui de um texto que eu estava lendo aqui, editando para o Jornal Batista, de uma série que um dos nossos colunistas está falando sobre o governo das igrejas, né? Já falou sobre o governo das igrejas batistas e hoje ele está falando sobre a forma de governo de uma outra denominação no sentido de ter filiais, né? Ela não se desvincula das suas congregações, como chamam, né? E nós batistas não, né? Como o senhor falou, a gente começa um trabalho sem a pretensão de que esse trabalho gere alguma recompensa financeira, né? A igreja começa ali como uma missão, depois vira uma congregação, né? E finalmente se torna uma igreja independente e filiada à CBB, né? Acho que esse é um dos nossos diferenciais. Além dos projetos missionários também, que as igrejas fazem campanha, missões nacionais, missões mundiais e missões estaduais, né? Isso. E essa é uma expressão muito prazerosa, a gente vê o avanço da igreja, né? E que gera o sentimento de cooperação. Por isso que a gente pode dizer que juntos somos melhores. Porque essa igreja que recebeu essa bênção, ela é motivada também a oferecer essa bênção. E ela entende que não é uma questão de troca nem de interesse, mas é uma questão de visão. A visão é maior quando a gente olha para o reino e para o rei do que quando a gente olha para o nosso poder, para a nossa área de influência. Perfeito, muito bom. Até lembrei agora também de uma expressão que eu já ouvi o senhor citando aqui com a gente, até mesmo no escritório da CBB nesses dias, né? Essa questão do dízimo dos dízimos, né? Eu ter algo, né, e compartilhar, né, devolver, né, para ajudar a denominação, para ajudar as organizações que precisam, né? Isso é muito, muito importante a gente ter esse pensamento como batistas brasileiros também. E o senhor. Então, quando a Opa, gente olha para essa questão do dízimo dos dízimos, né, a gente usa dentro do nosso contexto local a expressão plano cooperativo, né, que isso. é quando uma igreja separa a 10ª parte dos recursos que Deus dá a ela e envia para a sua denominação através do Estado, e o Estado envia o que é referido à Convenção Batista Brasileira. Mas alguns olham para essa questão apenas como uma questão de gestão administrativa. Eu olho para essa questão como uma questão doutrinária, tá? E essa, para mim, é uma questão muito forte no meu coração. Porque quando eu estudo a Bíblia e a instituição do dízimo dentro do templo do Velho Testamento, a gente vai ver que os levitas eram os gestores dos dízimos. Todos os dízimos eram levantados e eram entregues na mão dos levitas. E poderia haver a tentação do levita imaginar que ele era dono do dízimo, porque ele recebia e geria os dízimos. Então Deus, na sua sabedoria, disse: olha, você vai separar o dízimo dos dízimos, e essa é uma expressão bíblica, e você vai entregar para o sacerdote. Por quê? Porque quando o gestor do dízimo acha que ele é a ponta final, então ele se sente dono do dízimo. E o dízimo não pertence nem à igreja, ele pertence ao Senhor, é assim também. E nós, como igreja local, precisamos também dar o dízimo dos dízimos, para que a gente possa entender que nós não somos os donos, somos apenas mordomos, gestores, mas aquele que recebe é aquele que é o Senhor. Por isso que o dízimo foi dado ao Senhor, nós somos os gestores, e nós damos a nossa denominação para que outros possam ser também abençoados. Quando a gente perde essa visão, a visão de cooperação diminui e a gente para de enxergar além de nós mesmos. E a gente começa só a olhar aquilo que eu posso controlar e decidir. E, na verdade, eu tenho que aprender a ofertar sem controle e sem decisão, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Perfeito. E até abrindo aí um pouco essa questão, pensando em nossa denominação, tenho visto muito isso, né? Observando o nosso contexto denominacional, talvez a gente tenha perdido um pouco, né, dessa cooperação, né, de as igrejas também em investirem no plano cooperativo, para que a denominação cresça administrativamente falando também, e tenha esse lado espiritual também. A gente vê muitas igrejas trabalhando para si mesma, né? Não além de si mesma, né? As igrejas
têm se fechado muito em suas atividades, no seu contexto, e acabam esquecendo o redor, né? O senhor também entende que a gente está vivendo esse tempo? Olha, eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho da nossa história. Qualquer igreja que exista nesse país, né, Brasil Batista, ela foi filha de alguma outra igreja. Alguém fez algum investimento. Foram os dízimos, né, a fundo perdido daquela igreja separados para aquele projeto missionário, para aquela congregação. E muitas das antigas e maiores igrejas foram até dos recursos missionários de outro país que foram levantados e aplicados. Então, quando a gente só pensa na gente mesmo, a gente só usa o recurso que Deus nos dá para a gente mesmo, a gente está negando a nossa história, está negando a bênção que recebemos, está sendo tremendamente ingrato e está perdendo a maior e mais preciosa visão, que é a visão de ser cooperador no reino de Deus. Um semeia, outro colhe, mas só Deus dá o crescimento. Todos nós somos cooperadores de um projeto muito maior. Por isso, juntos nós somos melhores. É isso aí, juntos somos melhores. Esse é o Batistas em Pauta. Estamos recebendo o pastor Pascoal Piragini Júnior, presidente da CBB e atual diretor executivo interino da nossa organização, além de estar exercendo lá o pastorado na primeira Igreja Batista de Niterói, que é inclusive uma igreja aí também histórica em nossa denominação. Pastor, acho que o senhor está no terceiro ou quarto mandato, agora eu não lembro exatamente qual é o número desse mandato do senhor, como presidente da CBB. É o que os batistas Terceiro. Oi, terceiro, né? Isso. Olha aí. O que os batistas brasileiros, o que a nossa denominação podem esperar desse mandato, do senhor e da diretoria? E já emendo também uma segunda pergunta: o que o senhor vê de diferente desse mandato específico para os outros dois que o senhor já teve até aqui? Olha, sempre que Deus me colocou, nessas duas outras vezes que Ele me colocou e agora essa terceira, eu sempre passo um tempo em oração comigo mesmo para perguntar que tipo de legado Deus gostaria que eu deixasse para a missão durante esse período. Deixa eu pegar meu fone que caiu aqui. Que tipo de legado, né, Deus gostaria que eu deixasse aqui nesse contexto? Em cada período, Deus colocou um desafio diferente para mim. No primeiro período, em 2006, foi a reforma organizacional da igreja, da denominação, na formação do Conselho Geral, né, como um único conselho de todas as organizações. Tem muita gente que critica essa reforma feita, mas se não fosse o fato dessa reforma ter acontecido, nós não teríamos conseguido atravessar algumas crises institucionais que atravessamos durante esse tempo. Foi a capacidade de gestão, de agilidade, de tomada de decisão, de rapidez, que fez com que males maiores não viessem a acontecer. A potencialidade de intervenções que impediu que outras coisas piores viessem a acontecer. Segundo momento foi quando fizemos um primeiro planejamento estratégico, né, geral da denominação, e dentro desse planejamento estava a criação do Centro Batista. E nessa visão, uma decisão tomada há mais de 50 anos atrás, nunca tinha sido concretizada, então Deus colocou no meu coração que esse deveria ser o legado. Então, quando eu chego aqui no Centro Batista, eu fico muito feliz de ver um Centro Batista funcionando, porque conseguimos, dentro daquele mandato, implementar, não construir, mas implementar a visão do Centro Batista. E nesse aqui, o sentimento que eu tive o ano passado, quando deixei a igreja e comecei a visitar vários campos do Brasil pregando, era que não apenas as igrejas precisavam, algumas delas, de ajuda, muitas estão indo muito bem, estão sendo tremendamente abençoadas e abençoadoras, mas várias delas precisam de ajuda, mas também as convenções estaduais em vários campos diferentes estavam passando por momentos de transição e dificuldades. E que havia um sentimento no coração de distância, né?
distância da igreja, da denominação, do Estado para com a igreja, da Convenção Brasileira para com o Estado e para com a igreja, como se nós estivéssemos cada um no seu cantinho, né? E tentando fazer as coisas funcionarem de alguma maneira. E, junto com o pastor Sócrates, numa conversa, a gente estava conversando sobre que tipo de legado poderíamos deixar. E o sonho foi de trabalhar pela unidade, pelo fortalecimento da nossa irmandade, da nossa parceria, sem interferir nas questões regionais, sem interferir no comando de cada área. Não é uma luta de poder, mas numa sinergia, numa força, não é, para poder desenvolver o trabalho de uma maneira mais forte. Eu perguntei uma vez para um engenheiro o que significava sinergia, que é uma palavra estranha, né? E ele me deu um exemplo muito interessante. Ele disse assim: olha, você já viu um gavião? Eu falei: o que é gavião? Eu não sabia o que era gavião. Você não viu aquele monte de pedras que se enrola, não é, numa tela de metal e se coloca na beira da estrada para conter as encostas? Ah, isso é gavião? É gavião. Ele disse o seguinte: olha, você pega um monte de pedras pequenas, relativamente pequenas, que não são grandes peças, né, nem de toneladas, coloca juntas e as envolve. E a força que ela gera, uma do lado da outra, é muito maior do que a força somada de cada um no tecido. Então, se eu somar o valor de força de cada pedra, ela não dá o valor da força delas juntas, que vai ser multiplicada uma pela outra. Então, a sinergia é justamente isso. Eu não apenas somo forças, eu multiplico forças. Então, quando nós podemos trabalhar a visão de unidade, de tal maneira que tenhamos, de fato, um senso de cooperação, de mutualidade, de que se a igreja vai bem, a denominação vai bem, se o Estado vai bem, a denominação vai bem, se a Convenção Brasileira vai bem, todos nós vamos bem. Então, isso dá uma força muito grande para todos nós. Se a gente olhar só unilateralmente, né, Convenção Batista Brasileira, Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, Convenção Estadual, missões estaduais, só em separado, a nossa força é muito pequena. Mas se nós nos unirmos, começarmos a planejar juntos, sonhar juntos, investir juntos, né, colocar o coração nas coisas juntas, nós vamos descobrir o poder da sinergia. Então, o meu sonho, né, e eu sinto também dos meus companheiros na diretoria, também no conselho, essa primeira reunião mostrou isso, na unidade do conselho, nós desejamos ardentemente que toda a obra batista, seja ela numa congregação, numa igreja, no Estado e na Convenção Batista Brasileira, ela possa ir muito bem. E, para isso, nós podemos nos unir em ideias, unir em recursos, unir em visão, não disputando questões, mas cooperando nos valores maiores e na missão que é transcendente. Naturalmente, como batistas, não vai ter todo mundo na mesma linha, igualzinho, bonitinho, concordando com tudo. Justamente porque somos assim é que a gente consegue crescer, porque essa divergência de ideias, elas vamos dizer assim, nos desafiam a caminhar mais rápido e melhor. Mas a convergência de ações gera a unidade e a sinergia que pode fazer a obra de Deus crescer. Então, você tem um pensamento divergente, mas que é convergente nas ações que são principais. Então, eu tenho ideias diferentes, tenho liturgia diferente, eu tenho um jeitinho um pouquinho diferente de ser de igreja, mas eu amo o mesmo Senhor Jesus, eu amo a obra de missões, eu amo fazer diferença nessa terra, eu amo fazer a obra de Deus junto. E é isso que nos une. Divergente, às vezes, em opiniões e ideias, mas convergente nas ações, faz com que juntos sejamos melhores. Tem até uma frase, uma expressão que as pessoas usam bastante, que é unidade na diversidade, né? Eu acho que ela define muito quem nós somos como batistas, né?
E eu fui pesquisar, enquanto o senhor falava sobre sinergia aqui, fui pesquisar uma definição também. Diz o seguinte: é quando duas ou mais coisas, organizações, departamentos ou até mesmo equipes, né, tá bem dentro do nosso contexto batista aí de CBB, trabalham em conjunto para produzir algo de valor, né? Então, essa é a nossa missão, né? Trabalhando para produzir algo de valor e um valor inestimável, né? Que são vidas alcançadas para o reino de Deus, vidas transformadas, vidas restauradas. E o senhor já falou também aí desse sonho, né, dessa unidade batista, dessa mudança de visão, digamos assim, né, essa mudança de paradigmas em nossa convenção. Nesta primeira agora reunião do conselho, inclusive está no Jornal Batista, se você quiser ler as edições do Jornal Batista, vai lá no site da CBB, convençãobatista.com.br, e essa mudança foi capa de uma das edições, foi destaque. O Conselho aprovou, né, a criação do cargo de chanceler, né, a saída também do pastor Sócrates desse cargo de diretor executivo e assumindo essa posição de chanceler e mais algumas mudanças, né? Então, eu gostaria que o senhor já gastasse um pouquinho mais de tempo nisso aí, para quem está ouvindo a gente entender bem, né, o porquê da criação do cargo de chanceler, né, o motivo também da saída do pastor Sócrates como diretor executivo, e a criação, né, tem o tal o fundo endowment e o planejamento estratégico também para esse tempo. Então, gostaria que o senhor explicasse essas ideias que o senhor trouxe para a nossa CBB. Muito bem, então, vamos lá. Começar pelo mais fácil, planejamento estratégico, né? Qualquer organização ela tem que ter um planejamento, e esse planejamento não pode ser apenas o juntar a missão de cada organização. Às vezes a gente chamava de planejamento estratégico da denominação, simplesmente trazer a agenda, o calendário, as propostas de cada organização em separado. Mas a gente não estava dizendo como a gente pode fazer melhor as coisas juntos. Então, o grande objetivo é desenvolver um planejamento estratégico que possa trazer recursos, unidade, visão, esforço mútuo para alcançarmos os fins comuns, né? Entendendo que cada organização ela tem uma microvisão que ele é peculiar, ela tem que ser respeitada, mas ela não pode se sobrepor ou apenas somar umas com as outras. Ela precisa ter uma linha condutora que a gente vai chamar de macrovisão. Então, eu digo que existe dentro do planejamento uma equação, né, onde a macrovisão, toda a denominação batista, né, não o CBB, mas toda a denominação batista tem valores e princípios que fazem parte dessa macrovisão, somada com a microvisão, que é cada pedacinho, convenção estadual, CBB, junta de missões, mulheres, homens, etc., somados, né, macrovisão mais microvisão, mais a sinergia de todas as partes resulta em missão. Então, quando a gente aprende a usar essa fórmula, a gente vai descobrir que juntos somos melhores, porque a gente vai ter uma macrovisão que se une à microvisão e que promove forças que nós não temos hoje acesso, porque um ajuda o outro para a gente chegar nos grandes objetivos. Então, essa um grande desafio. A gente começa agora a desenvolver as pesquisas para poder fazer isso. Com relação à saída do pastor Sócrates da função de executivo para a função de chanceler, e sempre que a gente cria alguma coisa nova, naturalmente o novo é desconfortante, né? A gente não conhece muito bem, a gente não entende muito bem, a gente nunca viveu, então, às vezes, a primeira reação que a gente tem é uma crítica, até que a gente descubra o valor. O que a gente está propondo não é uma coisa nova, é uma coisa praticada em vários lugares do mundo e em várias organizações, onde você tem uma pessoa que estava no processo de gestão, mas que ela tem, vamos dizer assim, uma influência, ela tem uma figura, uma imagem que tem uma conexão direta com a organização. E essa pessoa, então, sai dessa função de gestão e ela passa a exercer a função de embaixador, de chanceler. E ele, então,
deixa de gerir, de cuidar das coisas do escritório para fazer um trabalho de visitar, contactar, conversar pessoas, descobrir talentos, descobrir recursos, descobrir necessidades, instrumentando aqueles que estão na gestão para poderem fazer a sinergia de todo o processo. Você vai encontrar nas grandes faculdades, né, nas grandes universidades do mundo, a figura do chanceler, nos grandes fundos, né, de angariação de investimentos para uma determinada obra, o chanceler, em vários programas, né, que são de caráter até mundial, você vai encontrar essa figura do chanceler. Então, quando a gente conversou sobre a questão da unidade, dessa força sinérgica, então eu fiz um desafio ao pastor Sócrates. Você estaria disposto a deixar? Ele disse que acreditava que a maior necessidade da Convenção Batista Brasileira era desenvolver outra vez a visão de cooperação, unidade e sinergia. Então, você estaria disposto, se você acredita que esse é o maior desafio, a deixar a gestão para trabalhar exclusivamente nisso? Visitar os campos, conversar com os líderes, levantar as informações, levantar voluntários, levantar recursos. E aí, juntar com isso a visão de um fundo endowment. O que é um fundo endowment? É aquele fundo que você cria, que você aplica e que os recursos que ele gera são aplicados, ora a fundo perdido, ora a fundo na forma de investimento com retorno, né, que são devolvidos, para que programas estratégicos possam ser desenvolvidos. Nenhum fundo endowment ele nasce do nada, tem que angariar, tem que levantar doadores, tem que levantar pessoas que deixem legados, né? Que deixem heranças, que façam doações, para que ao longo do tempo esse fundo seja criado e com esses recursos a gente possa investir não apenas na Convenção Batista Brasileira, mas nos estados, no modo geral, pulverizando esses recursos pelo Brasil, para que projetos relevantes para os batistas, seja locais ou nacionais, possam ter fontes de financiamento e recursos. E quando colocamos esses desafios, né, o pastor, eu perguntei, você precisa de um tempo para pensar a respeito desse assunto? Ele falou, não. Para esse tipo de projeto, eu estou pronto agora. Eu abro mão agora da secretaria e entro num projeto de unidade, porque é o sonho do meu coração. Por que o pastor Sócrates? Porque nenhum chanceler ele nasce para ser formado, ele precisa estar pronto para ser chanceler. Então, assim, ele tem que ter a imagem, ele tem que ter a história, ele tem que ter os relacionamentos, ele tem que ter as conexões. E depois de 22 anos como executivo, essa imagem, esse nome, essa gestão, essa identidade já faz parte da figura do pastor Sócrates, né? E então ele seria uma pessoa adequada para essa função. E então processamos essa ideia, levamos para a diretoria, depois levamos para o conselho, e pela graça de Deus foi aprovado, né, com um voto contrário apenas, mas com quase unanimidade de todo o conselho, quando entendeu a visão. O fundo endowment existe? Não, não existe ainda, mas eu creio que ele pode existir, né, porque se a gente começar a trabalhar, então teria recursos para financiamento, né, de projetos a médio e longo prazo para serem desenvolvidos em vários lugares da nossa denominação. Opa, esqueci de ligar o microfone aqui. Isso que eu ia... Estava tentando ouvir aqui. Isso que eu ia perguntar ao senhor também, né? Qual o tempo que se espera que esse planejamento, a gente pode dizer que é uma mudança histórica em nossa denominação, em quanto tempo se espera que todo esse planejamento esteja plenamente em execução, funcionando bem? E como seria aqui no... Eu não lembro aqui no Brasil de ter visto ainda, o senhor deve conhecer, alguma instituição com fundo endowment, né? A gente vê muito isso em instituições americanas, né?
Como o senhor É, acredita que isso pode funcionar aqui no nosso contexto de Brasil? olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Instituto Mackenzie tem um fundo endowment aqui no Brasil Legal. e algumas outras organizações que têm valores menores, tá? É, fundos que estão em formação. Nos Estados Unidos é bem comum isso, a maior parte das universidades tem fundos endowment. Uma delas, por exemplo, no Harlem, recentemente divulgou uma notícia mundial que durante 10 anos todos os alunos do curso de medicina daquela universidade teriam bolsas de estudos completas, porque um fundo determinado endowment para essa finalidade tinha atingido a cota necessária para 10 anos de sustento de todos os alunos de medicina daquela escola. Então, isso naturalmente não acontece agora, imediatamente, mas ela acontece com desmobilização, às vezes, de patrimônio, né? Que às vezes é usado para cobrir dívidas, né? Mas que, na verdade, poderia ser usada para um avanço futuro, para investimentos. Ela também acontece através de doações, de recursos que são levantados para essa finalidade. Esse fundo ainda não foi criado, o conselho decidiu estudar a matéria, então ela deu permissão para a gente começar a desenvolver um projeto mais detalhado para ser votado a posteriori, porque essa é uma questão bastante, vamos dizer assim, complexa, mas ao mesmo tempo simples, porque você tem que ter uma gestão do fundo muito séria, muito competente, mas ao mesmo tempo é simples, porque a ideia é bem simples. Então, isso nós vamos começar a desenvolver, trazer para a realidade do Conselho e depois para a convenção como um todo. Quanto ao planejamento, eu acredito que nesse ano nós devemos desenvolver o planejamento, ter o tempo de desenvolver o planejamento para começar a executar no outro ano. Tá? Normalmente, o planejamento estratégico ele envolve mais tempo, ou seja, você faz um trabalho maior de planejamento e ele vai ser de mais de um ano. Tá? Então, ele vai ser, dependendo do que for votado pelo Conselho, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas você vai ter um norte de metas, projetos, de sinergia para a gente chegar a determinados objetivos. Perfeito. E eu, como responsável aqui pela parte de comunicação aí da CBB, tenho visto muitas reações, né? Tenho visto que as pessoas têm falado sobre essa mudança, como o senhor falou. As mudanças, elas causam, em parte, desconforto, né? Então, tem gente, sim, animada, né, com essa mudança, com essa possibilidade de mudança na denominação, mas tem pessoas que ainda estão com o pé atrás, assim, com a decisão. Como que o senhor, a diretoria da CBB, tem visto essas reações? Como é que tem sido isso para vocês? Ou já era esperado? Olha, nós somos batistas, né? A gente nunca vai ter unanimidade, isso eu tenho certeza, né? E eu acho que essa é uma das belezas, né, de sermos batistas, né? Nós temos opiniões, nós temos ideias, e é nessa multiplicidade de opiniões e ideias que nossa denominação tem historicamente se desenvolvido. Então, eu vejo como parte da nossa característica de ser, né? Se tem um povo que entende e acredita na liberdade de expressão, né, é o povo batista, né? Um povo que entende e acredita na competência da alma para decidir as suas questões interiores é o povo batista. Na liberdade religiosa é o povo batista. Então, essas características compõem nosso jeito de ser. De outro lado, eu creio que, como a gente não tem modelos ainda, é a primeira vez que nós estamos fazendo um projeto desse tipo, então a gente vai ter as ideias contraditórias. Né? Eu me lembro quando a gente falava em Centro Batista, houve o mesmo tipo de reação. Todo mundo disse: não, isso aqui vai ser um elefante branco, isso vai dar prejuízo, isso aqui não sei o quê, papapá, papapá. Hoje a gente vem aqui no Centro Batista, eu confesso, eu tenho orgulho de entrar aqui em uma cidade batista, um jeito de ser batista. As organizações aqui
A gente vai lá almoçar, senta com de missões nacionais, missões mundiais, com ordem de pastor, está todo mundo sentando, almoçando juntos. Então, assim, a gente precisa de um tempo de maturidade para ver os efeitos. Quando os primeiros efeitos começarem a acontecer, naturalmente a resistência também diminui. Tem uma palestra interessante de um ex-diretor da General Motors, né? Se eu não me engano é o Welch, sobre o nome dele, e ele fala muito interessante, de uma maneira interessante, que às vezes como gestores, presidentes, CEOs de empresa, a gente tem que, às vezes, chega e diz assim, olha, nós precisamos mudar, vamos mudar nisso. E a gente não entende que as pessoas primeiro têm que entender a vantagem da mudança. E quando elas simplesmente escutam vamos mudar, elas reagem à mudança. Mas quando eles sentem o valor da mudança, eles cooperam com a mudança. Se eles não perceberem o valor, eles vão resistir à mudança. Então, eu diria assim, nosso papel agora é mostrar que é bom, né? E se a gente mostrar que é bom, não vai ter problema. Agora, se mostrar que é mal, pela própria natureza e defesa, que eu acho que é justa, da nossa denominação, essa mudança cai, né? Porque nós somos batistas e temos esse poder de chegar numa assembleia e mudar tudo de novo. Então, isso para mim é a coisa mais normal e bonita da nossa natureza de ser. Eu não fico preocupado com essa crítica, né? Porque eu acho que se nós tivéssemos um povo que não soubesse criticar e pensar, nós não seríamos o que somos. Mas graças a Deus, porque sabemos criticar e pensar, mas também sabemos aplaudir quando é necessário aplaudir e sabemos apoiar quando se precisa apoiar. Então, nos momentos oportunos, essas coisas vão acontecer. Perfeito. Já só para nível de informação aqui, o pastor Sócrates já está em atuação como chanceler da CBB. Ele já foi à 72ª Assembleia lá da Convenção Batista do Planalto Central, está no Jornal Batista. Já foi também à reunião do Conselho Geral da Convenção Batista Fluminense na última semana. E no momento em que a gente está gravando aqui, o Batistas em Pauta, ele está a caminho de Natal para participar da Assembleia da Convenção Batista Norte Rio Grandense. Então, ele já começou esse trabalho de visita às convenções, de ouvir as demandas locais para trazer para o Conselho, né? Lembrando que o cargo de chanceler é um cargo do Conselho da CBB. Então, o trabalho já começou e a gente crê que muito em breve aí Mas vai ter resultado. não é Natal, não, né? Ele Em está Mossoró, né? Ele está em Mossoró, chegando lá em Mossoró É isso para aí. esse trabalho, né? E o legal é o seguinte, ele não está indo só para dar uma saudação na convenção, porque como ele não tem que voltar para o escritório para poder gerir todas as coisas, ainda que ele ainda esteja me ajudando profundamente aqui, porque os documentos constitutivos ainda não foram mudados, ele está lá para passar todo o tempo na convenção, para participar da Assembleia, para sentar com os pastores, para ouvi-los. E nós elaboramos uma lista de algumas perguntas-chave para o planejamento estratégico. Então, ele vai para fazer pesquisas, né? Para ouvir, para promover sinergia de alguma maneira. Quando volta, a gente junta os dados, reúne a equipe, e ver como é que nós podemos ajudar mais o campo tal. Nós estamos recebendo os apelos, as necessidades. Então, vamos fazer essa ação, aquela ação, para poder atender às necessidades do campo. Perfeito. O senhor falou de equipe aí, o senhor tem estado aqui no escritório da CBB, com a equipe da CBB, conhecendo mais de equipe, conhecendo o que cada um faz. Como tem sido para o senhor essa nova função aí, né, mesmo que de maneira interina, né, de trabalhar como diretor executivo da CBB? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu não vejo a hora de passar o bastão para o novo diretor, que é muito trabalho, tá? É muito trabalho mesmo. É um trabalho muito complicado, porque são várias empresas de natureza diferente, se a gente for falar no contexto dos CNPJs, né? E tudo isso aí, editora, educação, missão mundial, missões Nacional. nacionais, você tem comunicação, você tem, enfim,
educação cristã, você tem, enfim, tanta coisa complexa, centralizada, né, numa coordenação geral. Então, você tem, naturalmente, as áreas de gestão, que são de competência exclusiva, mas o papel do diretor executivo é coordenar tudo isso, é colocar a equipe toda alinhada, é colocar todo mundo no mesmo foco, no mesmo propósito. E não é tão fácil, né? Porque você tem as demandas que são muito particulares, cada um tem a sua microvisão, mas você tem também as questões administrativas, financeiras, as questões de dívidas que precisam ser geridas, acertadas. Então, é muita coisa. Então, eu não vejo a hora que chegue o novo para poder entregar. De outro lado, tem sido um privilégio conhecer um pouco mais de perto, né? Eu já fui presidente, mas eu nunca entrei tão profundamente nos processos de funcionamento da convenção como um todo. Então, você aprende muita coisa, você percebe algumas, você busca ajuda de outras, tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu não tenho a mínima ideia, e que a gente tem que se valer dessa força sinérgica. O que tem nos ajudado é que no local em que eu estou agora, aqui, que é a sala de reuniões do Conselho, a gente pode reunir os times e partilhar informações, né? Então, por exemplo, nossa Junta de Missões Nacionais usa o mesmo sistema de gestão financeira que o Conselho. Nós estamos com um problema aqui, como eu sou o diretor, vamos dizer assim, o presidente lá e daqui, eu fui lá e disse, quem é o melhor cara aqui da Alterdata, né? É fulano, então vem aqui, me empresta ele aqui que vai sentar aqui para ajudar a gente, para não sei mexer nisso aqui. A pessoa vem e diz, ó, tem que mexer nisso, consertar aquilo. Eu gastaria uma fortuna se eu fosse contratar alguém para fazer isso, enquanto que o colega aqui da sala do outro lado está me ajudando. Então, a gente já marcou aqui uma reunião, pedi permissão ao outro diretor para me emprestar a pessoa durante uma semana para botar as coisas para funcionar aqui. Então, essa força sinérgica que eu estava querendo dizer. Não importa se ele é funcionário de missões nacionais ou ele é funcionário de missões mundiais. Aí veio o Maurício, que é funcionário de missões mundiais, o Alexandre, que é funcionário de missões mundiais, e está nos ajudando, Maurício com o Colégio Batista Shepherd, e o Alexandre está nos ajudando com a União Feminina Missionária. Então, essa força sinérgica é poderosa demais, gente muito capaz, muito preparada, e que está lá no seu cantinho, mas que quando acionado nessa coordenação, ele usa a sua expertise para o bem de todos. Agora, isso acontece aqui dentro do contexto do Centro Batista. Agora, imagina isso acontecendo no Brasil. Quando um membro da sua igreja, que é um tremendo de um voluntário, ajuda a uma convenção estadual se organizar, ou ajuda uma igreja local a ser soerguida. E a gente vai trabalhando essa sinergia para que a gente possa alcançar os objetivos do reino. E aí vem aquele gostinho. Juntos nós somos melhores. É isso aí. Vai dar certo e já está dando certo em nome de Jesus. E já que o senhor já falou aí, né, que não vê a hora, né, de passar, né, o bastão para o novo diretor executivo, com certeza aí o povo batista, né, já está pensando, né, quem será o novo diretor executivo da Convenção Batista Brasileira depois aí de 22 anos, né? Pastor Sócrates à frente. A diretoria já está trabalhando em nomes, né? Claro que a gente não vai falar aqui em nomes, né? Mas talvez traçando um perfil, né? O senhor pode compartilhar isso, né? Qual perfil que a diretoria, talvez o conselho espera do novo diretor executivo da Convenção Tá. Batista Brasileira? A primeira coisa que eu queria colocar é que a diretoria não pensou em nome nenhum, tá? Ela primeiro, ela comprou a ideia dessas mudanças e ela queria saber se o conselho aproveitaria essas ideias, aprovaria ou não. Senão, não adiantaria fazer nada. E então, quando tomou-se a decisão, estamos implementando as mudanças. Na próxima terça-feira, nós teremos a primeira reunião da diretoria para tratar
do assunto de sucessão. Aí você me perguntou de perfil. É uma maravilha ser batista, porque batista tem tudo organizado, tudo certinho. Então, o perfil já está escrito numa norma do Conselho que foi elaborada em 2007, né? Então, para você ter uma ideia, naturalmente a gente tem que olhar, reler essa norma, mas o perfil já está escrito nessa norma número 3, datada de 2007, que diz, então, aqui tem vários aspectos, eu estou com ela aberta aqui. Então, essa pessoa tem que ter um compromisso pessoal com Cristo, comprovado através de uma vida íntegra, estar identificado e demonstrar ter compromisso com as doutrinas e práticas da Convenção Batista Brasileira, ter experiência comprovada no trabalho denominacional, ter vida emocional familiar equilibrada, saber trabalhar sujeito à autoridade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança visionária, proativa, aglutinadora e mobilizadora, ter experiência de gestão administrativa financeira, ser capaz de gerenciar conflitos, ter habilidade no uso da informática, nível usuário, estar sintonizado com a declaração de missão da Convenção Batista Brasileira, seu novo estilo de gerenciamento e estrutura administrativa, requisitos adicionais na área de missões, ter demonstrado envolvimento e ardor pela obra missionária, estar disponível para viagens, ter conhecimento básico da língua inglesa, área de teologia, ter formação acadêmica compatível com o cargo a ser exercido, ter experiência comprovada em educação, ter facilidade de diálogo com vários segmentos da sociedade civil e acadêmica e preencher os critérios legais. Esses são os primeiros que estão aqui na norma. E aqui essa norma tem 4 páginas, eu não vou ler aqui para você, dizendo qual é o processo, como é que são feitas as indicações, como é que o conselho tem que votar. Então, assim, não é que uma diretoria chega aqui e diz, olha, tem um nome aqui, vou fazer assim, vou fazer assado. Porque nós somos batistas, a gente tem um regimento interno, um estatuto, mas tem normas ainda que vão além disso, dizendo como o processo tem que ser feito, quando e de que jeito. Então, é tão gostoso isso, porque você não nasce do vácuo, você nasce de uma experiência, de um povo que pensa, que estuda e que quer ver o melhor para a sua denominação. E a gente está estudando essas normas, tá? Junto com todos os outros documentos constitutivos, existem mais 3 normas que eu não vou ler aqui, que é de como trabalha o executivo, qual o papel dele, como ele gerencia o planejamento, como ele faz. Então, a gente tem que olhar todos esses documentos para poder definir alguns nomes que vão ser depois sendo talvez entrevistados e tal, até que a gente possa chegar à indicação e apresentar alguma coisa ao Conselho. Perfeito. Então, aí, batistas brasileiros, segure um pouquinho da ansiedade, né? Em breve teremos mais informações aí sobre o novo diretor executivo da CBB. Enquanto isso, ore, né? Entregue esse novo tempo diante de Deus, ore com a sua igreja, ore sozinho também, enfim, ore sempre pela nossa denominação para que seja uma pessoa, né, direcionada por Deus para seguir, né, o trabalho durante esse novo tempo aí que nós estamos vivendo. Voltando a falar um pouquinho, pastor, dessa questão da sinergia, de uns anos para cá, nosso Brasil tem vivido o que as pessoas têm chamado aí de polarização, né? Muito por conta da política. E tem pessoas, famílias, inclusive, que a relação ficou estremecida por conta disso, né? Porque um vota em X, o outro vota em Y. Cheguei até a assistir um vídeo de um pastor, não sei de qual denominação que ele era agora, mas que ele falava que se tivesse uma pessoa ali de determinado espectro político, que era para ele ir embora, se levantar, ir embora, não voltar mais naquela igreja, porque ele não concordava com a visão, com a ideologia, né, a palavra que tem sido usada daquela pessoa. Então, como trabalhar, né, o que nós batistas brasileiros podemos fazer, né, nesse tempo de polarização para que essa sinergia aconteça, porque a gente sabe que no nosso meio batista somos um povo aí, como você falou, tem essas ideias divergentes, mas ao mesmo tempo temos a nossa unidade, mas que por conta dessa polarização foi abalada, né, também. Então, o que podemos fazer como denominação para mitigar os efeitos disso?
Primeiro a gente tem que voltar a definir o que é unidade. A unidade é diferente de uniformidade. Então, se você imagina que a unidade de ser batista é que todas as igrejas sejam iguaizinhas, todo mundo cante o mesmo hino, que todo mundo use a mesma revista, que todo mundo faça igualzinho que era feito ou pela outra igreja, então eu vou dizer, você não sabe o que é ser batista, né? Por quê? Porque, na verdade, unidade significa a gente ter fins comuns, a gente ter propósitos que são maiores, que nos unem, que nos direcionam, que nos empurram. Então, essa diversidade de opiniões e ideias, eu não estou pensando no espectro político, ainda que ele exista também dentro do espectro político, mas como nós não somos um partido, e não estamos aqui para eleger A ou B, então não é aquilo que me interessa, mas é na ideia de que, como pessoas que defendem uma visão e uma causa, nós temos muitas coisas que são comuns. E temos algumas divergências. Eu não concordo muito com essa opinião. Aquele Estado tomou uma decisão diferente do meu Estado sobre determinado assunto, mas a gente vai ter que aprender a conviver, não é? Porque essas coisas elas são menores em significado do que os grandes propósitos que a gente tem em comuns. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Na verdade, nós já sabemos lidar com isso, porque nós não somos, nós nascemos ontem. É uma convenção mais que centenária. Então, há mais de 100 anos, nos debates que a gente tem na Convenção Batista Brasileira ou nas convenções estaduais, nós temos opiniões divergentes. Mas quando a gente sai dali, mesmo que nosso voto tenha sido vencido, a gente não sai dizendo, olha, eu deixo de ser batista porque o meu voto foi vencido. Eu simplesmente digo, não concordo com aquela opinião, talvez eu não a pratique como outros vão praticar, mas eu concordo com 50 outras opiniões que eu vou trabalhar junto com você. E é essa unidade que a gente quer gerenciar nesse processo. A polaridade, ela faz a gente pensar que é ou eu ou você, tá? Enquanto que a unidade nos faz pensar, apesar de mim e de você, podemos trabalhar juntos, né? Apesar de, vamos fazer algo juntos. E aí, quando a gente aprende isso, a gente começa a ver como Deus usa os diferentes para também nos ajudar a crescer. A gente aprende uns com os outros. Há coisas que talvez eu hoje não aceite, não estou pensando em doutrina, mas estou pensando em processos, em ações, e que talvez amanhã, porque eu convivo com você, eu aprendo a dizer, sabe uma coisa? Cara, tem razão, isso aqui é uma coisa boa. Né? E aí, se eu for uma pessoa humilde, eu vou dizer, olha, aprendi, graças a Deus. Né? E abro mão de algumas ideias. Outras vezes o inverso vai acontecer. Eu vou dizer, puxa vida, eu estava errado, eu vou ter que mudar, ou então simplesmente eu vou ter que caminhar junto no processo, sabendo que vamos continuar divergentes em algumas ideias, porém tremendamente unidos em algumas práticas. Perfeito, muito bom. Pastor, agora saindo um pouco desse contexto aqui da CBB, eu comentei com a equipe da Rede 316 que estaria entrevistando o senhor e um dos quadros é o Quarta Retrô, que é um quadro sobre música na Rede 316. Então, falar assim, Estevão, pergunta ao pastor Pascoal qual foi a música que marcou a vida dele. Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui também. Com certeza eles vão pegar esse trechinho aqui e vão colocar lá no programa. Qual música marcou a sua vida? Olha, tinha uma canção que a minha avó cantava, já que é retrô, eu vou lá para o passado. Quando eu gostava, eu era garoto e gostava, quando estava de férias, ela morava mais ou menos umas 4 quadras da minha casa, e a minha avó tomava café pela manhã, não muito cedo, ela tomava por volta de 9 horas da manhã. Então, quando eu estava de férias, que eu estudava de manhã, eu sabia que 9 horas da manhã a vovó ia fazer o café.
E a vovó fazia um pãozinho na chapa com manteiga. Ela tinha uma chapinha pequena que ela punha no fogão e fazia aquele pãozinho com manteiga. Que quando a gente chegava na casa da vovó, o cheiro daquele pãozinho na chapa com manteiga já estava lá na porta. E ela sabia que eu gostava de tomar café com ela quando estava de férias. Ela já fazia o meu pãozinho. Só que o pãozinho tinha um preço. Ninguém saía da casa da vovó sem orar, sem ler a Bíblia e sem cantar, que ela fazia o culto doméstico naquela hora. E ela tinha uma canção que ela cantava sempre que eu ia lá. E essa canção ficou inculcada no meu coração. É uma canção que não é um hino do cantor cristão, é uma canção antiga, né? E o refrão diz que a beleza de Cristo se veja em mim, não é? Sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, vem, refina, e eu não me lembro mais o final dela. Mas assim, e a gente tinha que cantar com ela essa canção. E ela tinha sempre que explicar que eu dizia, olha, meu neto, você está entendendo o que você está cantando? Que você está pedindo que o jeito de Jesus ser esteja em você, que o perfume de Jesus faça parte da sua vida, que a tua natureza faça parte da natureza de Deus e Deus na sua natureza, e que essa seja a verdadeira beleza da sua vida e dos seus gestos. E essa canção ficou inculcada na minha mente, e a mensagem dela guardo no meu coração até hoje. Muito bom. Enquanto o senhor falava, eu também já ia pesquisando aqui pelo que o senhor falou. Pelo que eu li aqui, o nome da música é A Beleza de Cristo. É que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Acho que é a mesma música, né? Essa aí. Era curtinha, pequenininha e ficava a mensagem no coração. Muito bom, muito bom. Pastor Pascoal, já quero agradecer sua participação aqui no Batistas em Pauta. Tenho certeza que vai abençoar a todos que estão nos ouvindo, que vão ouvir ou que vão assistir depois também. Com certeza vai esclarecer, né, sobre esses novos tempos da CBB. Gostaria também que o senhor já deixasse aí uma saudação final para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores também. Então eu vou deixar a saudação do vovô, né? Que a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo seja vista na sua vida. A pureza dele, o amor dele, refine no seu coração e que você seja o perfume de Jesus aonde você passar. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Pastor Pascoal. Obrigado a você que esteve conosco aqui no Batistas em Pauta. Ouça e assista essa e outras edições no nosso canal do YouTube, no Spotify, no Deezer, no Amazon Podcasts ou no seu tocador aí de áudios preferido. Fique agora com a sala de oração e até a próxima semana.